26 de janeiro. Deus fica angustiado pelo mal. Salmo 78. Escutai, meu povo, a minha lei. O povo vindouro saberá das bênçãos que eu lhes dei. Mas apesar de tudo que fiz por vocês, vocês me desprezaram. Quando me buscaram arrependidos, eu os aceitei novamente. Mas voltaram a pecar contra mim, de maneira obstinada. Então mandei larvas, inimigos, fomes, sede, para que vocês meditassem sobre vossa atitude. E em minha graça, em minha misericórdia, levei-os até Canaã. Expulsei as nações e lhes dei suas posses. Mas procederam novamente muito mal contra mim. Fiquei triste com as consequências que viriam. Mas em minha misericórdia escolhi José, Efraim, Judá e Davi como a minha herança. Nós vemos entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, entre o começo e o fim da Bíblia, vemos um Deus angustiado pelo mal. Vemos um Deus agindo com compaixão. Vemos um Deus procurando um bom relacionamento com seus filhos. Por pouco tempo, eles se arrependem e vivem uma vida abençoada. Deus faz grandes milagres, mas não muito tempo depois voltam a se rebelar, principalmente através da idolatria. É assim, uma constante direta. Quando chega no Novo Testamento, a idolatria continua entre os gentios. Lógico que entre o povo judeu também. Mas o tema central ali era aceitar ou não aceitar Jesus. O Evangelho toca nessa situação. Na misericórdia de Deus, Ele manda o seu Filho, seu único Filho, para resolver definitivamente o problema do pecado. Mas o seu povo escolhido na linhagem de José, Efraim, tribo de Judá, Davi, linhagem de Davi, a herança do Senhor. Eles eram a herança do Senhor, mas viraram as costas para Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Então vemos toda a Bíblia praticamente falando Deus buscando. O povo por um momento aceita e depois abandona. Vira as costas. Trai a confiança de Deus. Deus se afasta um pouco do povo. E aí acontece o quê? As maldições. Não que Deus mandou, mas é uma consequência da ausência de Deus na vida do povo de Deus. Deus ama a justiça e odeia o mal. O pecado e o mal despertam
a ira de Deus em favor dos injustiçados, ou até a própria pessoa. A própria pessoa está fazendo mal para ela mesma. E Deus fica irado com isso. E Deus fica triste, porque vai haver consequências. E provocam a ira de Deus através de aceitarem o pecado com tanta facilidade. Deus evita ao máximo que o povo dele, quem é o povo dele? Os que aceitam ele. Ele não está falando do povo que não é dele. O povo que não é dele ainda já escolheu. O Espírito Santo está trazendo essas pessoas para dentro da casa de Deus. Mas aqui ele está falando do povo dele. Está falando da igreja dele. E ele quer evitar a todo custo o ciclo da rebelião. Ou seja, uma rebelião atrás da outra rebelião, e eles gostam desse pecado e não querem afastar. Então Deus é obrigado a se afastar um pouco para que eles colham as consequências de suas decisões. Assim como foi o filho pródigo, ele precisou passar tudo aquilo que ele passou para poder cair em si. Ou seja, o que é cair em si? É dar uma oportunidade a Deus, através do Espírito Santo que está falando constantemente no seu coração: volta para seu pai, volta para seu pai. Mas o ciclo da rebelião daquele filho era tão alto, a voz daquele pecado, que ele não ouvia mais o Espírito Santo. Mas quando caiu numa situação daquela, ele ouvia o quê? Os amigos? Não tinha mais amigos. Ele olhava para quê? Para o dinheiro? Não, mas não tinha mais dinheiro. Ele olhava para seu luxo? Não tinha mais luxo, estava num chiqueiro. Então aí ele olhou para cima, atendeu a voz do Espírito Santo. E isso é o que se passou em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém foi queimado. Porque o povo constantemente ia sendo escravizado por outros. Mas Deus pegou no pé desse povo? Não. Deus amou esse povo como um filho que nós aconselhamos. Mas algumas vezes eles não querem ouvir. Até o momento em que caem numa situação em que eles têm que olhar para o alto. O povo chegou numa situação da prática do mal que faziam até sacrifício dos seus filhos, das criancinhas, para o deus Moloque. Que situação! Ciclo da rebelião. E o olhar deles era que aquilo estava certo. E quem fazia eles entenderem que estava errado? Se eles não enxergavam que estava errado, sacrificar seu próprio filho, seus filhinhos, seus bebês. Então Deus foi obrigado a se afastar em resposta às escolhas do seu povo. O povo então é oprimido por nações estrangeiras. Sua cidade é saqueada, suas mulheres são tomadas e são escravos de pessoas estranhas. O povo de Deus. Acontece isso.
O povo então, na situação terrível, ele clama a Deus por libertação, por mandar um libertador. E Deus concede libertação ao povo. Muitas vezes ele escolhe um profeta, ele escolhe um Sansão da vida, escolhe um Davi, escolhe um Moisés, que são símbolos do libertador Jesus Cristo. Então o povo está liberto agora, mas ele volta a se rebelar contra Deus. E agora de maneira mais profunda e mais gritante. E diante desse ciclo de maldade, de infidelidade, Deus fica triste, angustiado, mas mantém a sua fidelidade, a sua longanimidade, a sua paciência inabalável, sua graça extraordinária e sua profunda compaixão. Você já ficou indignado com o mal feito a outras pessoas? Eu já. Parece que toda semana a gente fica angustiado com alguma coisa que a gente não deveria ter feito isso. Estou arrependido, não deveria ter falado, não deveria ter agido dessa forma. Mas logo, e nessa situação de arrependimento, a gente busca Deus. Senhor, me abençoe para que não aconteça mais isso. Me ajude. Isso mostra que eu sou fraco, preciso do Senhor. E essa emoção nos ajuda a entender a ira de Deus diante do mal. Ele se afasta um pouco, mas continua olhando para nós, continua nos amando. E apesar um pouco da distância, o Espírito Santo ainda continua batendo na porta do nosso coração, chamando para voltar. Vejam quantos males aconteceu com o povo de Israel, o povo de Deus, durante todos esses quase 6.000 anos. E veja quantas bênçãos Deus concedeu, milagres dos mais diversos, chamando volta. No livro de Oséias, só um livrinho que tem 2 folhas, tem 12 vezes a palavra volte-se para mim, eu te perdoarei. Ouça minhas palavras, obedeça a minha lei, no sentido de o caminho que eu quero para vocês. Vamos ter um bom relacionamento. Não sejam infiéis, porque eu sou fiel a vocês. Então, temporariamente, o povo parece que desperta, mas daqui a pouquinho afunda. Em João diz o seguinte: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecar, vocês têm um advogado no céu. Nós temos Jesus Cristo, o justo. A misericórdia dele é interminável e difícil de entender, impossível de entender. Nós não merecemos, mas Ele quer nos salvar. Que Deus nos abençoe nessa jornada rumo a Canaã celestial.